é um absurdo. Para não dizer uma coisa bem mais feia, eu digo só, é um absurdo. É um eufemismo. A existência de ano letivo é outro absurdo. A existência de conteúdo por bimestre e tal é outro absurdo. Fazer planejamento de aula é outro absurdo. E, portanto, é um absurdo porque não há resposta para isso. Eu pergunto muitas vezes aos professores: dão aula? Dão, ok. Porquê é que dão aula? Tem aula de 50 minutos? Temos. Porquê é que são 50 minutos? Ninguém sabe explicar. Então, quando não se sabe explicar, é porque é absurdo. É porque não faz sentido. Então, na ponte foi isso que nós fizemos. Porquê é que haveríamos de trabalhar conteúdos fixados ou disciplinas fixadas por anos? Perguntámos porquê é que é assim. Não encontramos qualquer resposta. E como não encontramos resposta, não fizemos. Assumindo que a teoria contribui para não fazer. E não há teoria que contribua para fazer. Que é o grande absurdo, o grande paradoxo hoje, e eu não sei se a Andrea concorda comigo, é que tudo aquilo que hoje existe enquanto escola, que é a herdeira de necessidades sociais do século XIX e criada no século XVIII, inspirada nos princípios da Revolução Francesa, não faz sentido algum hoje. É absolutamente nada. Por isso é que nós temos 14 milhões de analfabetos no Brasil. Por isso é que nós temos 44 alunos que não completam o fundamental na idade. Por isso é que nós temos 70% de brasileiros que não interpretam um texto mais complexo. Por isso é que nós temos esta desgraça toda. Porque há uma espécie de pensamento único, não é? Que pensa que tem de haver matérias por ano e por... Não, isso é tudo absurdo. O problema é que se continua, como disse há um bocadinho a Andrea, a insistir nesse modelo obsoleto, um modelo falido, um modelo epistemológico que não faz sentido algum, com os custos sociais que isso tem. Não é? Com os custos sociais. Eu costumo dizer que eu prefiro pensar que os decisores, os ministros, os secretários e toda essa gente que faz leis, que faça as leis por ignorância. Porque eu não acredito que eles tenham consciência dos crimes que praticam. É isto que eu penso. Até nova impressão. Porque é de tal modo óbvio que isso não faz sentido nenhum, que me espanta como essa gente insiste em criar analfabetismo, ignorância, exclusão, infelicidade. Que é para isso que serve o sistema como ele está organizado. Então, quando começa a falar, já estão a ver que eu estou a começar a tremer, é melhor a Andrea falar, anda a dizer isto há 30 anos, há 35, há mais anos, e parece que ninguém escuta, não é? Ou melhor, alguém escuta. A gente escutou. Vós temos uma grande responsabilidade. Vós, a Andrea também, que ainda é nova, eu já estou mais para lá do que para cá, não é? Mas irrita-me a ver essas coisas, porque eu pergunto, porque é que é? Não há resposta. Então, não adianta meter mais dinheiro no saco sem fundo. Eu sei que isto é grave, não é? Eu quando disse isto aí num lugar onde era um evento organizado por uma formação sindical, quase me mataram. Eu pedi um intervalo e disse: eu sou dirigente sindical, e aí tudo se acalmou, e sou mesmo. Olha, o relatório da Fiesp de 2010 diz-nos muita coisa sobre a corrupção e diz-nos sobre a educação o seguinte: que em cada ano o sistema educativo brasileiro desperdiça 56 bilhões de reais. Eu repito, 56 bilhões de reais. É mais que o orçamento da cidade de Belo Horizonte, onde eu vivo. Então não adianta meter dinheiro. Meter dinheiro para desperdiçar, para ir para a máfia dos transportes, para ir para a máfia das merendas, para ir para onde não deve? Para alimentar um sistema caduco? Não. As soluções são muitas, não é? Para se aplicar bem o dinheiro, deveria extinguir-se o Ministério da Educação, que seria uma medida de grande alcance educacional. Depois, fechar as faculdades de educação e pô-las a pensar. E aí, começar-se a poupar muito dinheiro. Deixar de permitir que as escolas sejam governadas sob a perspectiva administrativa e burocrática, que é assim que elas são governadas e não pela pedagogia. E por aí vai. Esse estudo da Fiesp diz que 90% dos diretores de escola do Brasil gastam mais tempo, 90%, a tratar da merenda escolar do que de assuntos de pedagogia. Então, as decisões estão erradas, as práticas estão erradas, o modo de gestão está errado, mais dinheiro não adianta nada. Absolutamente nada. É um saco sem fundo. O Ministério da Educação é como um cego no meio do tiroteio. É esta a expressão que eu falo. É uma expressão bem brasileira. É como um cego no meio do tiroteio. O que, aliás, não é exclusivo do Ministério da Educação. E eu digo isso, tu falaste das leis, e eu penso que o quadro legal tem que se alterar, é evidente. Só que estamos num país que é o país que bateu todos os recordes de leis. O Brasil tem mais de 1 milhão de leis e todos os dias são produzidas normas, regulamentos e tudo mais, que vêm complicar ainda mais todo o quadro legal. A questão está nas leis, no quadro legal. Eu penso que urgente seria criar, por exemplo, um enquadramento jurídico da autonomia das escolas, que é uma coisa que ninguém se preocupa, talvez pela herança
despótica, esclavagista e coronelista que nós temos neste país. Não convém descentralizar, não convém desconcentrar poderes. Depois, ver as leis que existem e que não têm razão de existir. Ainda hoje, eu liguei a televisão às 7 da manhã para ver o jornal e fiquei satisfeito, porque uma lei que eu há pouco comentei, e atacaram-me na internet, eu fui muito xingado, porque eu quando vi aquela lei da idade de corte, criança pode entrar se fizer 6 anos até 31 de março, eu perguntei, se fizer no dia 1 de abril, já não pode, quer dizer, e perguntei quem foi o jegue que fez esta lei, e depois zangaram-se comigo, se não há maneira de perguntar, é um jegue, porque não há fundamento nenhum para fazer aquela lei. Hoje, quando abri a televisão, vi que um pai pôs no Ministério Público, contra o Ministério de Educação, essa lei é ilegal, dita por um juiz. Então, acho que é preciso começar a pensar nisto, que é preciso um juiz vir decidir naquilo que é da pedagogia. Ou seja, no campo do bom senso, que nem é da pedagogia. Eu compreendo o seguinte, é que o Brasil tem gente muito boa, tem os teóricos que precisa, os melhores teóricos do mundo, os melhores professores do mundo. Falta-lhe aquilo que há muitos anos atrás o Delors fazia no seu relatório. Tentar concretizar os pilares da educação. E tem que partir das escolas. Mas não são só 4, são 7. Posso falar deles ou não? Sabem quais são os pilares da educação da Unesco? Portanto, temos o pilar do aprender a aprender, ou de aprender que no país em que estamos não está por concretizar, não é? Temos o pilar do aprender a fazer, e eu pergunto onde é que está essa valência. O aprender a ser, eu duvido que haja nas escolas. O aprender a conviver, nem falo, não é? Bullying, violência está por aí, professores com os braços partidos, professor apunhalado. Bom, depois há mais 3, e são esses que eu penso que o Brasil tem de pensar e repensar, porque na ponte nós descobrimos mais 3. Porque 4 mais 3 faz 7, que é o número da cabala. Quinto pilar, aprender a desaprender. Este aprender a desaprender é fundamental, que é desconstruirmos um pouco, fazer como o Manuel de Barros dizia, desaprender 24 horas por dia ensina princípios. O Manuel de Barros, o Guimarães Rosa da poesia, não é? Nós não somos responsáveis por aquilo que fizeram de nós, não é? Como diria o Jean-Paul Sartre, somos responsáveis por aquilo que fizemos com aquilo que fizeram de nós. E se nós desde a primária, lá adolescentes, nos meteram na cabeça, nos formataram de determinado modo, temos que criar um quinto pilar, que é o desaprender aquilo que nos encasquetaram. O 6º pilar seria o aprender a desaparecer. Esse é fundamental. O que se faz hoje no Brasil é criar dependência. Todos os PPPs da escola têm cidadão, autonomia, é tudo treta, conversa para bem dormir, porque na aula é impossível fazer autonomia. Então, temos que começar a repensar tudo isto para o desapego, para que quando sentimos que alguém vai, deixá-lo ir. Ou seja, uma árvore não cresce à sombra de outra árvore, como diz o Khalil Gibran no Profeta. Então, o aprender a desaparecer é fundamental. E, finalmente, o aprender a desobedecer. No Brasil é isso que é preciso, vir para a rua, não só para combater a corrupção, que é um problema, porque a crise do Brasil é uma crise moral, é o desobedecer, fundamentando. Não faço. Há boa maneira de Mahatma Gandhi e de outros, não faço. Não faço porque não faz sentido aquilo. Não faço esta escola porque não faz sentido. Então, este aprender a desobedecer só é possível em coletivo, em equipe, nas escolas. Porque o professor tem que ensinar esses pilares aos seus alunos. E como eu hoje dizia em vários lugares, o professor não transmite aquilo que diz. O professor ensina aquilo que é. Então o professor tem que ter estes 7 pilares muito bem construídos sobre uma equipe. Enquanto houver professores sozinhos na sala de aula, os decisores lá dos gabinetes de ar-condicionado continuam a pôr cá fora todo o género de besteira sob a forma de lei, o que vai complicar ainda mais a vida dos professores. Quando descobrirem que basta concretizar estes 7 pilares, seja lá como for, e não sou eu que devo dizer, talvez por aí as leis absurdas deixem de aparecer e isto começa a ganhar um rumo. A boa notícia é que já há muita gente nesse novo rumo. Eu espero que os jovens possam perceber que também têm o seu papel, dentro e fora da escola, porque a escola não é o edifício, a escola são as pessoas. Se nós quisermos analisar mais em pormenor a crise da escola, nós vemos que ela não concretiza aquilo que dela se espera, que é transmitir toda a herança cultural das gerações anteriores e tal. Mas mais do que isso, quando eu falo de uma crise moral, falo da escola considerar que o aluno tem pernas para levar a cabeça para a sala, não é? Ou seja, só atende ao domínio cognitivo.
O domínio afetivo, emocional, sociomoral, ético, estético, espiritual, se quiseres, é remetido para as calendas, não é? E isso tem efeitos. E é remetido porque a escola reproduz um determinado modelo social, um determinado modelo cultural. E isso vai-se perpetuando nos exemplos que o professor dá. Esses políticos que eu refere já foram crianças, não parece, mas já foram crianças, já foram jovens, tiveram modelos. A pessoa vive de modelos. É sinal de que realmente os modelos que eles tiveram não foram os melhores. E eles continuam a inspirar também modelos. Eu estive há dias com um jovem que não tem emprego, daqueles que agora, infelizmente, não é? Antigamente a gente tinha emprego, não é? Depois dependia da gente querer ou não querer emprego, mas emprego tinha, não é? Agora não há escolha. E eu perguntei ao jovem porque é que ele não tinha emprego. Eu estou-me a guardar, eu já tive várias oportunidades, mas nunca aceitei nenhum. Eu tinha 23 anos e namorava com uma moça que eu conheço. E eu disse, mas o que é que tu fazes da tua vida? Eu estou à espera de uma oportunidade, agora vou entrar num partido. É? Ótimo, é preciso gente nova nos partidos. Não, eu vou, mas vou fazer como o outro, rouba, mas faz. Eu olhei para o moço, guardei a minha mão direita, que é aquela que dá a tapa, respirei fundo e contei até 20, fui ter com a moça e disse, queres ser feliz, foge deste indivíduo. Porque isto reproduz-se. Aquele jovem vai no caminho daquilo que vê que é impunidade. Porque cada um que é apanhado aí, não é? Quantos são aqueles que não se sabe? Então, isto estimula a reprodução da desonestidade, não é? A falsidade. Isso traduz-se até na atividade escolar. Quando se aplica uma prova, por exemplo, nós estamos a criar um momento em que está um fiscal na sala, no pressuposto de que aqueles jovens são potencialmente desonestos, está a ensinar valores negativos. Falsidade, mentira, espertismo. Nos mais pequenos gestos, o que a escola ensina é exatamente aquilo que nós vemos no topo da hierarquia política neste país. Nunca pensaste nisso? Pensa. Vocês não sabem a luta que é diária. Um professor, por exemplo, universitário, você, numa faculdade de educação, tentar desconstruir a ideia de escola. Já é difícil. Imagina no dia a dia, quando você encontra com as pessoas, e as pessoas acham que essa escola é o modelo ideal, normal. Eu já peguei turmas de pós-graduação, por exemplo, em áreas como engenharia, medicina, que não tem nada a ver com educação, e a primeira aula que eu falava com eles, o que vocês acham da escola, porque eram disciplinas ligadas à educação. Foi ótima a minha escola, foi a melhor coisa da minha vida, e não resisti a 3 aulas. Se eu fizesse a mesma pergunta 3 aulas depois, eu fui enganado, eu fui ludibriado. Quanta coisa eu podia ter estudado e não estudei, quanto tempo me roubaram, quantos assuntos eu não tive a oportunidade de conhecer. Então, acho que é desnaturalizar essa escola. Ela não é a melhor, nem a mais verdadeira, nem a única. E concordo também com a questão de que ela funciona também como sustentáculo da corrupção, que é o tema que passou por aqui também. Porque a escola, nesse modelo, ela começa já invadindo um espaço, porque o aluno chega na escola e ele recebe um currículo que ele não pediu, não tem nada a ver com a vida dele, ele é obrigado a entrar numa sala, ele tem um tempo que ele é obrigado, tudo é obrigado a fazer uma prova, e quando ele é valorizado é para competir, para ser o melhor, para derrubar o outro. Então, desculpa, me estendi, mas era só para complementar, porque eu acho que a universidade tem muita culpa nisso também. E acho que ela podia contribuir muito mais. Falo isso como professor, né? Acho que a gente podia fazer muito mais, mas é uma luta, porque o próprio professor universitário hoje, ele está de alguma forma canalizado para ser pesquisador. Ele só é valorizado como pesquisador. Como professor, ele não vale nada. A sua pontuação como professor é muito mais baixa do que a pontuação se eu fizer 10 artigos em que cada mês eu mudo um pouquinho dele e publico em uma revista internacional. Então, é meio que um desabafo. Se o problema é haver um diretor que não deixa, acabe-se com o diretor. Qual é o problema? Foi isso que nós fizemos lá. Se o coordenador não deixa, acabe-se com o coordenador. Se o secretário não quer, acabe-se com o secretário. Se o prefeito não deixa, acabe-se com o prefeito. Foi o que eu fiz. Fui eu para a prefeitura. Qual é o problema? Se as pessoas estiverem organizadas, se tiverem um projeto e não apenas um papel escrito, que ninguém conhece e ninguém faz, que é o PPP, se houver uma equipe, se fundamentar, esses tigres de papel acabam. Ou seja, são todos diretores. Agora,
O professor não é autónomo, como é que ensina autonomia? Não ensina. E não teve uma formação, né? A formação Mas da gente foi tradicional. E aí você entra numa escola de aula, você às vezes até... Numa escola de aula, você entra na sala de aula, você tem até boas ideias, mas não sabe nem como implementar, né, gente? Também, mas não pode partir só dos alunos. É um trabalho com. Eu digo sempre que não se pode educar para, tem que se educar com. Isto é os alunos, com os auxiliares, com os professores, com os pais, com a comunidade, com a direção, com toda a gente. Não pode partir apenas de uma das frações da escola, tem que partir de todos. Porque se não for assim, os alunos não têm grande espaço. E sobretudo no Brasil, onde há os famigerados grêmios, não é? Que são órgãos assim, neocorporativistas. Grêmio nunca mais. Grêmio é enfim, eu não vou dizer mais nada. É preciso ver, assembleias que se realizem, como nós temos com crianças de 7, 8, 9 anos, todas as semanas, que haja uma caixa de segredos para confidenciar, que haja um preciso de ajuda e eu posso ajudar, que haja dispositivos de comunicação na escola, de cooperação na escola entre alunos, o que não existe. Portanto, os alunos estão entregues a si próprios, como disse o colega há pouco, entregues a uma competição feroz. Eu uma vez vi num outdoor uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse ler, no Brasil. Até vou dizer a cidade, São José dos Campos. Eu ia tranquilo na rua, naquele dia quase nem dormi. Eu olhei e dizia assim no outdoor: vem para o nosso colégio. Aqui os outros serão sempre os últimos. Eu abanei a cabeça e fui ler outra vez. Eu, se tivesse uma escadinha, ia pôr por baixo Adolfo Hitler. Mas não tinha um escadote para escrever. Onde é que já se viu? Isto olha, eu nem sei como classificar. Ou seja, tu estás entregue a uma competição feroz. Tu entras num cursinho, ao vestibular, olhas à tua volta e tu vês inimigos. Ou entras tu ou entram eles. Pensa nisso. Há vestibular porque há uma indústria de cursinho. E há cursinho porque o ensino médio não presta. E o ensino médio não presta porque o fundamental não presta. E porque é que não presta? Porque se mantém o modelo que voltamos ao princípio. Mas haja esperança. Eu acredito em vós.